há muita gente para quem a semana até custa a passar, que são pessoas que eu sei, espectadores que dizem, nunca mais chegam os doutores, gosto tanto dos doutores, de ouvir os médicos especialistas lá do programa, pois hoje é segunda-feira, há coisas que à segunda-feira ninguém gosta, nomeadamente se levantarem depois do fim de semana. Mas quando chega a hora da consulta já está tudo bem. Portanto, hoje devo dizer que o nosso painel de especialistas é composto pela médica dermatologista Alexandra Empório, pelo médico de clínica geral Pedro Lopes, pelo médico ortopedista Paulo Felicíssimo e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Bom, já está muita gente impaciente. Vamos dar início ao consultório médico desta tarde com uma pergunta para o nosso médico de clínica geral. Ao telefone, penso que de Porto Alegre já temos a Nélia Vaz. Boa tarde, Nélia. Boa tarde. Então, qual é a sua pergunta? A minha pergunta tem a ver com retenção de líquidos. Há cerca de um ano comecei a fazer retenção de líquidos. Na altura, como aumentei uns quilinhos, associei a isso porque até a nível hormonal não houve qualquer alteração. Tenho cuidado com a alimentação, bebo bastante água, faço umas caminhadas quando posso, contudo, tenho dores, sobretudo nas pernas. Mas isso aconteceu, Nélia, desculpa, aconteceu-lhe quando engordou um bocadinho mais? Sim, mas engordei 3, 4 quilos, não foi muito. Não foi nada de especial. Gostaria de saber o que mais posso fazer para melhorar esta situação. Doutor Pedro, pode responder? Posso só fazer uma pergunta à Nélia? Pode falar com a Nélia, claro. Olá, Nélia, boa tarde. Foi só nas pernas ou notou também alguma alteração noutra zona do corpo? Na cara, nos braços? A nível abdominal também. Muito bem. Este tipo de retenção de líquidos é relativamente frequente nas mulheres no período perimenstrual, portanto, à volta da altura da menstruação. E são várias as causas. Normalmente são alterações hormonais que estão na base desta retenção de líquidos, que pode fazer aqui uma pequena variação até do peso, que pode andar na casa dos 2, 3 quilos, não é nada de muito significativo, mas que obviamente nas senhoras e sobretudo nas mulheres mais jovens acaba por ser um fator de grande preocupação. É muito importante, de facto, perceber o porquê disto acontecer. Ou é uma alteração hormonal, e pode ser uma alteração hormonal relacionada com as hormonas sexuais, e no caso das mulheres que fazem pílula isto também pode ser agravado, ou nas situações em que existe, por exemplo, alterações do funcionamento da tiroide. É também uma das vertentes hormonais que pode estar alterada nas situações de... E que a pessoa numa fase em que a tiroide não se manifesta muito, dá para ter dúvidas da pessoa não perceber? Dá, muitas vezes os sintomas são um pouco exuberantes e se a pessoa não souber que tem uma patologia da tiroide, tem uma doença da tiroide, não está atenta e, portanto, não valoriza essa alteração. É muito importante, muitas vezes as pessoas têm nódulos, é preciso saber se têm ou não têm nódulos, se tendo nódulos se eles produzem hormona ou se há uma carência das hormonas tiroideias, porque isso pode explicar uma alteração, de facto, da distribuição corporal dos líquidos no nosso corpo. Há outras causas. A doença venosa, a insuficiência cardíaca, que não é o caso da Nélia pela idade que tem, há alguma alteração do funcionamento dos rins e, portanto, implica fazer análises, avaliar todas estas vertentes e, obviamente, se for o caso de haver uma doença que explique esta situação, fazer o tratamento da causa subjacente. Quem tem a retenção de líquidos, tantas recomendações para bebermos muito, nestes casos deve-se fazer isso ou não? É importante beber líquidos, é importante beber porque o forçar a diurese, o obrigar o rim a produzir urina, a trabalhar, é também importante. O recomendado é que sejam ingeridos 8 a 10 copos de água diariamente. Um aspecto que é muito importante, e em Portugal isto é um aspecto que as pessoas às vezes não têm tanto em atenção, é a quantidade de sal que utilizam na alimentação. Porque a quantidade de sal vai condicionar a concentração de sódio final no nosso sangue. E isso é um fator que influencia a drenagem, a filtração renal e, portanto, a capacidade do rim eliminar líquidos. O sal é o inimigo, não é? E, portanto, é bom também tu não comer aqueles alimentos processados, industrializados, que a pessoa não consegue controlar a quantidade de sal, já vem assim, não é? Exatamente. Ou seja, nos alimentos que são confeccionados pela própria pessoa, em particular naqueles que são consumidos à noite, a partir das 6 da tarde, deve, de facto, ter-se particular cuidado com a quantidade de sal. Todos os produtos que são transformados têm uma adição de sal que nós não controlamos, são muito cómodos, são muito práticos, mas muitas vezes
vezes fazem-nos perder um bocadinho o controle. Deve-se ingerir os tais 8 a 10 copos de água, ingerir muitas frutas, em particular aquelas que são mais ricas em água, a melancia, o melão, os citrinos, todos esses frutos que têm uma componente... A banana não, que não a banana tem, pelo potássio, não tem muito líquido. É verdade, mas a banana pelo potássio, em termos de equilíbrios dos iões, ou seja, dos compostos que são filtrados ao nível do rim, pode facilitar a drenagem de água. E, portanto, é um dos alimentos que também deve ser considerado. Mas, de uma forma geral, reforçando na dieta os frutos, os vegetais e tendo o cuidado de beber água com moderação, ou seja, os tais 8 a 10 copos de água por dia, consegue-se minimizar o risco do aparecimento destes edemas, ou seja, do inchaço, que são as manifestações da tal retenção de líquidos. E esse inchaço a pessoa pode, também convém mexer-se mais do que estar parado? Deve. Todas as pessoas que têm profissões que obrigam a algum sedentarismo, ou seja, que estão muitas horas imobilizadas, o que acontece é que há uma tendência para a deposição de líquidos nos tecidos e, portanto, haver um agravamento do edema, do inchaço. Portanto, o ideal é a pessoa, mesmo que tenha uma profissão sedentária, fazer de 45 em 45 minutos, ou de hora a hora, alguns exercícios para facilitar a drenagem e também ter alguma atividade física, porque além de promover um maior equilíbrio do nosso organismo, também vai facilitar a diurese. Quando houver edemas muito marcados, podem utilizar-se meias elásticas para aumentar o conforto. Temos aqui as pílulas, porque, como começámos por dizer, são uma das situações que normalmente está associada e, portanto, nestas situações deverão ser evitadas sob orientação médica, obviamente. Ora, obrigada, Anélia, por ter trazido esta questão aqui à consulta. Assim serve para ela os conselhos e para toda a gente que está a acompanhar a nossa emissão. Vamos já, sem demora, passar à segunda pergunta do nosso consultório. Esta é para o Dr. Sérgio Pinto, o nosso médico dos pequeninos. Ora, a Helena Barroso é uma mãe preocupada e diz que o filho de 10 anos se queixa com dores nos testículos quando toma banho ou quando se está a limpar com a toalha. Dr. Sérgio, isto é normal que aconteça numa criança desta idade? Temos de perceber se de facto isto é um desconforto e nesta idade de 10 anos isto também pode ser uma manifestação de um pré-adolescente a dizer à mãe, cuidado que a minha intimidade é só para mim. É só para mim. Portanto, pode ser só isso, uma chamada de atenção nesse âmbito, ou pode ser só uma hipersensibilidade maior que certos indivíduos têm. Por outro lado, em termos de patologia, temos que perceber se de facto há alguma lesão a nível das estruturas do escroto e do testículo que possam estar afetadas. Portanto, a pele do escroto pode ter uma inflamação, portanto é uma zona que é sujeita a grandes pressões, a cueca, o calção de banho, também um ambiente sempre mais úmido, não é? Da zona dos genitais, portanto pode condicionar uma inflamação local, uma assadura, um eritema, uma infecção, portanto poderá ser uma situação banal e de fácil resolução. Outras situações, uma vez que o escroto tem os testículos, pode haver patologia a este nível, nomeadamente inflamatória. Os testículos podem ficar inflamados, como apanhamos uma constipação. Também os testículos podem sofrer uma inflamação por um vírus, por exemplo, uma orquite ou uma epididimite, que é relativamente frequente. Outras situações malformativas, que também são relativamente frequentes, o hidrocele, que é líquido no testículo, que muitas mães conhecem, o varicocele, que é alterações em termos dos vasos locais, e uma hérnia inguinal podem causar é uma zona que, não sei da sua experiência, se as crianças não chamarem a atenção para isso, as mães, os pais dão atenção ou nem até uma situação que se arrasta e muito subtil, habitualmente não é nada de especial. Agora, há situações agudas de aparecimento agudo de dor no testículo que são verdadeiras emergências médicas, nomeadamente a torção do testículo. Portanto, ou seja, o testículo pode torcer, os vasos que irrigam o testículo vão ficar colapsados, não vão irrigar o testículo e ele pode sofrer necrose, morte e pode condicionar uma perda de um testículo numa criança numa idade... Portanto, deve ser também particular atenção, deve ter particular atenção porque há exames a fazer, nomeadamente a ecografia nessas situações urgentes, para perceber se há algum problema e, naturalmente, encaminhado a uma urgência, um cirurgião pediátrico também poderá ter a necessidade de avaliar a situação e mesmo haver necessidade de cirurgia. Mas portanto, não significa que neste caso esta mãe tenha razões para estar muito preocupada. Este caso parece banalidade, mas de qualquer forma não quero que fiquem muito tranquilos quando algo no testículo surge, têm de pensar que pode haver complicações e graves que merecem investigação.
investigar com mais informação, então. Bom, faço agora uma paragem na nossa consulta de hoje, porque há uma informação que tenho que partilhar com os espectadores que estão a chegar e ao longo da tarde, eu digo sempre isto, é verdade, ao longo da tarde há pessoas que se vão juntando a nós, que acabam os seus afazeres e vão se juntando, vão se sentando tranquilamente, a tomar um lanchinho, a beber um chazinho, uma limonada, e essas pessoas agora provavelmente ainda não sabem, mas vão ficar a saber que hoje podem, no final do programa, estar com mais 28 mil euros no bolso. Essa é que é a verdade. 28 mil euros é o nosso prémio de hoje no cartão de sonho, mas atenção, há uma particularidade. Não há? Hoje é tudo entregue de uma vez só. Hoje é mal alguém atenda o telefone, ganha logo os 28 mil euros. Portanto, eu estou aqui com um grande sorriso porque já estou a preparar-me para aquela emoção e para aquele desapontamento de quem fica aqui deste lado, não é? Porque estas pessoas, pronto, só podemos aplaudir, só podemos sorrir, só podemos dar os parabéns, mas ficamos todos muito contentes. Já sabe o que tem de fazer, só há uma maneira de ganhar hoje estes 28 mil euros, que é marcar o número de telefone do cartão de sonho. Qual é ele? Já sabe de cor, 760 20 60 20. Nunca digo isto sozinha, tenho sempre este belo coro. Boa sorte! Já a seguir fica a saber mais sobre os dolorosos bicos de papagaio e ainda se um sopro no coração pode impedir que faça desporto. Ora, entretanto, eu e o Dr. Paulo Felicíssimo, nosso ortopedista de serviço hoje, mudámos de lugar, porque temos aqui a Zulmira Santos no nosso consultório. A Zulmira queixa-se de dores provocadas por bicos de papagaio. Já ouviu falar nisso, não é? Zulmira, muito bem-vinda, muito boa tarde. Faça favor de dizer aqui ao nosso doutor o que é que sente. Agora é convosco. Então, o que é traz por cá? Doutor. Olha, doutor, é assim, boa tarde. Muitas dores. Muitas dores que se habilitam-me a fazer lidas de casa e trabalhar, não é? Peço desculpa, essas dores que refere estão localizadas em que zona do... Portanto, olha, começa daqui abaixo, e depois é o braço. Há 3 semanas para cá tem sido apanhar-me as mãos. Apanha-me as mãos, é uns formigueiros, é umas dores onde eu de noite não consigo dormir. Durante o dia os movimentos já são poucos, à noite então não consigo mesmo descansar. Para os membros inferiores não sente dores? Não. Ou seja, não sente dor que irradie a partir da zona da coluna, portanto, para os membros inferiores? Pronto, agora essa está estável, pronto, mas já esteve muito complicada, mas agora está estável. Agora pronto, saiu este problema mesmo de apanhar-me as mãos e pronto, quando estou a trabalhar, pois com certeza. Mas é sobretudo à noite, Zulmira, desculpe. As mãos é só à noite. É quando estou deitado, não tenho como pôr os braços. Pronto, é umas dores, pronto, é mesmo. O que ainda acha mais estranho, sim, porque sim, a pessoa, quando está a descansar, acha que não vai manifestar-se, está o corpo em descanso, não é? Portanto, isto é normal. É normal. Há várias patologias osteoarticulares e tendinosas em que isso pode acontecer. Em que as queixas são mais frequentes à noite do que durante o dia. Ao contrário daquilo que poderia eventualmente julgar-se, porque estamos em repouso e nessa circunstância seria de esperar que não houvesse dores. Mas isto que conta tem várias coisas aqui em comum. Ou seja, há uma patologia da coluna nítida, que provavelmente tem origem na coluna cervical, mas também em toda a região da coluna, nomeadamente a lombar também. Mas os sintomas que têm de adormecimento das mãos podem não ter só a ver, portanto, com a coluna. Pode ser uma outra situação que se chama um síndrome do canal cárpico, que é bastante frequente, que é também mais manifesto durante a noite e que se manifesta fundamentalmente, portanto, por os sintomas de parestesias, que são os formigueiros nas mãos, e dores que são frequentes. A par disso, naturalmente haverá aqui uma patologia também do ombro, que poderá ser uma artrose, poderá ser só um processo de tendinite, que é também muito frequente, e que também nesse processo de tendinite a nível do ombro é mais frequente surgir a dor durante a noite, que incomoda muito porque particularmente dificulta o repouso da pessoa, porque acorda com frequência, portanto, quando faz os movimentos durante a noite,
e que acaba por também trazer alguns problemas até do ponto de vista psicológico, porque ao não repousar convenientemente durante a noite, acaba por perturbar, portanto, essa situação que é frequente. A Zulmira falou-nos, quando nos contactou, em bicos de papagaio. Isso é o que exatamente? O que é que são os bicos de papagaio? Os bicos de papagaio, no fundo, são osteofitos. O que é que são os osteofitos? São saliências que ocorrem a nível da coluna vertebral. Eu trouxe aqui um modelo só para tentar explicar o que é que são essas também saliências. Também temos imagens em raio-x. Exatamente. Muitas vezes pergunta-se se os osteofitos, os tais bicos de papagaio, são causa ou consequência da dor. Com frequência, aquilo que provoca a dor não são os osteofitos. Os osteofitos são um mecanismo de adaptação do osso a um desgaste prévio da cartilagem. Ou seja, aquilo que acontece com frequência, há um desgaste da cartilagem e esse desgaste da cartilagem leva a uma sobrecarga sobre o osso. É aquilo que normalmente a gente diz, tem osso em contacto com o osso. Não tem nada pelo meio. Isto a nível das articulações da coluna. Em particular, portanto, a nível dos espaços entre os corpos vertebrais. Quando isso sucede, o osso tenta reagir compensando, tornando-se mais forte. A forma como se torna mais forte, entre aspas, é produzindo mais osso. Portanto, ao produzir esse mais osso, faz essa saliência, que são os tais bicos de papagaio, porque têm essa designação comum, porque quando observados em raio-x, têm realmente um aspecto que faz lembrar, portanto, um bico de papagaio. Portanto, quando há o bico de papagaio, significa que o osso está a tentar proteger o organismo que de alguma tem as cartilagens de alguma forma, há uma patologia da cartilagem, há uma tentativa de compensação produzindo mais osso para conseguir suportar o peso e, na realidade, também o aparecimento do osteofito, o tal bico de papagaio, pode ser causa do aparecimento de dor. Mas não é ele a origem. A origem é um problema a nível, portanto, da cartilagem. E o que fazer? Como é que se alivia aqui a vida da Zulmira? Essa é que é a parte pior, pronto. não é? Essa é que é a parte pior, porque infelizmente nós não temos terapêuticas curativas definitivas para a patologia da cartilagem. Temos, na maior parte dos casos, tratamentos que são tratamentos paliativos, que são a utilização dos anti-inflamatórios e dos analgésicos para aliviar naturalmente aquilo que são as dores da paciente. E depois temos alguns medicamentos que têm alguma eficácia, mas é uma eficácia relativa. Como são, por exemplo, a glucosamina e o sulfato de condroitina, que se dirigem especificamente em relação ao tratamento da própria cartilagem, mas que também só são eficazes em fases muito precoces e quando a artrose já está muito evoluída, tem pouca eficácia. Isto tem a ver com a idade, sobretudo, ou não? Tem a ver com a idade, mas não exclusivamente. É evidente que o envelhecimento leva a, como qualquer sistema mecânico, como são as nossas articulações, a ter maior tendência, portanto, para ocorrer um desgaste, nomeadamente da cartilagem. Mas pode ocorrer por outros mecanismos, nomeadamente uma infecção da articulação, pode ser, portanto, por um processo de necrose do próprio osso, pode ser, portanto, por um processo de sobrecarga ponderal, pode ser por um desvio axial, portanto, dos membros. É muito frequente, por exemplo, as pessoas que terem... Isso é que se fala muito na atitude da coluna para nós nos protegermos. Isso é importante, isso é importante, mas muitas vezes é impossível também de contrariar, e isso porque, repara, este modelo não está mal posicionado, mas existe uma curva que é uma curva, portanto, estrutural, portanto, tem uma escoliose, aquilo que se chama uma escoliose. Isto só por si condiciona desgaste. Tal como a nível dos membros inferiores, isso acontece também. As pessoas que têm aquilo que se chamam os joelhos a cavaleiro, ou, portanto, ao contrário, exatamente os joelhos valgos, que é em X, há assimetrias de pressão sobre a cartilagem e provoca desgastes intensos a nível da cartilagem, condiciona o aparecimento da tal artrose. Agora, a Zulmira estava aqui a falar do formigueiro. O doutor diz que o formigueiro que ela sente nas mãos pode não ter a ver com isto dos bicos de papagaio? Pode não ter, pode não ter. Portanto, esta é uma novidade. Pode não ter. E se não tiver, é muito mais fácil de resolver. Olha, isso é a parte interessante. Isso é a parte boa, não é? Isso é a parte boa, porque se for uma situação de um síndrome do canal cárpico, com a realização de uma pequena cirurgia, conseguimos resolver completamente essa situação. Há que fazer os diagnósticos diferenciais e, para isso, teríamos que realizar exames complementares de diagnóstico, para além do raio-x, efetuar um eletromiograma, que é uma avaliação da condução nervosa, que permite, dessa forma, de definir se trata de um problema que tem origem a nível da coluna cervical ou se trata de um problema do tal aperto do nervo a nível do punho, que é o tal síndrome do canal cárpico.
Muito obrigada, doutor. Sim, Zulmira. Isto apareceu porque, pronto, eu estive a fazer um trabalho durante 10 dias mais esforçado e então puxou-me muito e ao fim de 2, pronto, já os últimos dias é que eu comecei a sentir isto. Portanto, pode ter a ver com esse esforço, não é? Normalmente, digamos que existe um borderline de situação normal. Um limite. Normalmente, acima desse limite de esforço, surgem os sintomas. Às vezes as pessoas ficam admiradas porque é que só ao fim de X tempo é que tenho sintomas. E às vezes são patologias que até têm origem quase que na infância. Isso significa que o organismo tentou compensar até uma determinada fase, até conseguir. Acima desse limite é a gota d'água que cai dentro do copo, que está a transbordar. Portanto, isso é o suficiente para se manifestar e para passar a ser sintomático. Ora, muito obrigada, Zulmira. A Zulmira foi uma das espectadoras do Boa Tarde que recorreu a nós também para expor a situação dela, para partilhar também esta informação. Agradeço-lhe imenso e vamos voltar à nossa bancada. Desejo o melhor e as melhoras a Zulmira. E, de facto, hoje estamos aqui na nossa consulta a atender, sobretudo, a coisas específicas que os nossos espectadores nos vão perguntando diretamente, em presença, por e-mail, por telefone, de vez em quando lá temos nós as nossas consultas e hoje é este dia, consulta em direto. Ora, falamos agora de outro problema, bastante diferente daquele que a Zulmira Santos nos trouxe, que parece mais um problema de ordem estética, mas que tem origem noutras questões que não são estéticas. Estou a falar da queda de cabelo, que é uma preocupação para ambos os sexos, mas temos sempre a ideia de que é uma preocupação maior para as mulheres. A Maria Luísa Santos está connosco agora ao telefone e tem uma questão e ela é direcionada para a doutora Alexandra. Olá, Luísa, boa tarde. Faça favor. Boa tarde, Conceição. É o seguinte, eu tenho cabelo muito fino e já tive alguns problemas com queda de cabelo, já há uns anos. Agora, a minha pergunta é a seguinte, se é mais saudável deixar o cabelo secar naturalmente ou secá-lo com o secador? Tem essa dúvida? É a minha dúvida, sim. Doutora Alexandra, problemas de cabelo são consigo, pode responder à Luísa, com toda a propriedade, com certeza. A Luísa tem um cabelo fino e pela história que nos está a contar, teve vários períodos de queda. O cabelo fino, uma das causas pode ser deficiência nutricional, portanto, dietas que tenha feito consecutivamente. As causas também podem ser hereditárias, portanto, geneticamente ela tem no seu código genético, ela tem que ter cabelo fino. Pronto, é característica dela, e também alterações de origem traumática. Não sei se fez ondulações, desfrisagem, se pintou muito o cabelo consecutivamente. Porque se fez isso, é natural. É natural que o cabelo fique mais quebradiço. Foi o caso? Não sei. Não foi. Portanto, deve ser de origem genética. Por outro lado, a queda de cabelo ou a fragilidade capilar tem origem também em alterações hormonais, portanto, alterações da tiroide ou da glândula suprarrenal também pode dar origem à fragilidade capilar e também temos uma doença muito comum que é a alopecia androgenética, digamos que é aquela doença que provoca os homens ficarem carecas. Nas mulheres tem digamos que é menos expressivo, mas há muitas mulheres que perdem cabelo devido à existência dessa própria doença. E, portanto, o diagnóstico do cabelo fino e das características do cabelo tem que ser feito em sede de consulta de uma forma bastante exaustiva, perguntar à pessoa um bocadinho a história do cabelo desde a infância. E até mesmo a ver, já que falou nisso de ordem genética, é importante perceber se o pai, se a mãe, se alguém da família mais próxima. Exato, saber os antecedentes familiares do pai, da mãe. A mãe, por exemplo, imagina, há muitas mulheres que a mãe também teve também tem o cabelo fino, o pai era careca, ou às vezes o pai tem cabelo, mas esse é um cabelo madurado, mas o avô foi careca também. E, portanto, isto também conta um bocadinho para a história clínica. Também conta os cuidados que tem com o cabelo e a evolução do próprio cabelo. Há pessoas que têm uma farta cabeleira e que depois, quando têm as primeiras menstruações, o cabelo começa a enfraquecer
Ou então aos 30 depois das crianças ter as crianças também começa a ficar um bocado Portanto, mais é natural que haja essas alterações. É Agora, a fundamental... Luísa estava preocupada com como é que ela seca o cabelo, sendo fininho, tendo ela já tendo tido problemas de queda de cabelo, tem que andar com pinças a tratar este assunto ou não? Um bocadinho. O cabelo molhado é um cabelo mais frágil e quebradiço. O que eu aconselho, e deve usar, por exemplo, a pessoa quando lava o cabelo faz aqueles movimentos muito fortes ao cabelo e depois, dependendo do shampoo, ele fica um bocadinho mais embaraçado do que outros tipos de shampoos. Deve usar, uma pessoa que tem um cabelo fino e pouco cabelo, amaciadores específicos para quem tem pouco cabelo e fino, porque senão o cabelo cai e perde o seu volume. O que eu aconselho é que, durante o banho, use um condicionador, tente pentear devagarinho o cabelo de modo a não fazer uma tração muito grande e, portanto, evitar parti-lo. Quando sair do duche, envolver o cabelo com uma toalha, por um turbante, e não esfregar o cabelo. E não esfregar o cabelo, aplicar um turbante, bater um bocadinho no cabelo com a toalha para a toalha poder absorver o excesso da água e voltar a pentear suavemente das pontas e indo subindo para desembaraçar o cabelo. Aconselho a secar o cabelo a 10 centímetros do cabelo, para não ressecar muito o cabelo e não secar muito e não desidratar o cabelo, e depois terminar com um jato de vento frio para dar brilho ao cabelo porque o choque térmico fecha um bocadinho digamos, as escamas do cabelo, entre aspas. Portanto, faz sentido a pergunta da Luísa, não é? Exato. Tendo ela este problema, não convém estar a esfregar o cabelo, como muitas vezes se vê, a pessoa tem tendência, convém realmente tratá-lo com cuidadinho. Exatamente. Se der jeito, de vez em quando, deixar o cabelo ao ar secar ao ar livre, também não faz muito mal. Não, há pessoas que têm medo de se eu deixar o cabelo molhado vou apodrecer a raiz. Não é verdade. Não é verdade. Mas protege, secar o cabelo com uma certa distância e fazer usar estes truques melhora bastante a saúde do cabelo. Ora, a Luísa com certeza que agradece as suas dicas, não é? Dicas de uma especialista, obviamente. Agora, fazendo aqui uma vírgula aqui do nosso programa, tenho que dizer que o Facebook do Boa Tarde serve para receber questões para os doutores. A próxima questão é para o nosso médico pediatra, foi deixada no Facebook justamente pela Luana Rafaela. Ela tem 13 anos, a Luana, e diz que desde bebê, que tem um sopro no coração. E a pergunta dela, doutor Sérgio, e faz todo sentido, ela tem receio de fazer desporto. Não sabe se deve, se não deve, o que é que lhe diz? A resposta é fácil, deve fazer desporto. Deve? Todas as pessoas devem fazer atividade física, desporto. Claro que adaptada à sua capacidade física e à eventual doença que possa ter. Portanto, há doenças que podem limitar um pouco a atividade física, mas deve-se fazer exercício físico. Por outro lado, ter um sopro não é ter uma doença cardíaca. Ter um sopro no coração não é igual a doença cardíaca. Pode-se ter um sopro, tal como eu tenho este sinal, e não é nenhuma doença. Poderá vir a ser, mas não é. Qualquer sopro ou há sopros era isso que eu estava a tentar explicar. Portanto, um sopro é apenas um sinal de que o coração faz um barulho diferente do que é hábito. Temos de perceber se esse sopro é um sopro fisiológico, normal, funcional, tal como este sinal, ou se é um sopro que pode traduzir alguma doença cardíaca. E aí a Luana, que já com 13 anos, tem de perceber realmente o que é que tem. Pode ter um sopro inocente, não tem problema nenhum, que não lhe vai dar problema nenhum na sua vida futura, ou pode ter um sopro associado a uma doença cardíaca. Aí tem de falar com o seu médico assistente, perceber o que é que se passa realmente e muitas vezes tem que se fazer um ecocardiograma, uma consulta de cardiologia pediátrica para perceber qual é que é a patologia. De qualquer forma, com 13 anos, isso não teve problema até agora, se calhar, e não sabe o que é que tem, provavelmente é um sopro inocente e poderá fazer a vida normal. Relativamente à atividade desportiva, tem que ter em conta que um desporto regular, não de competição, basta ir ao médico, fazer um exame físico e poderá fazer exercício. Se de facto se comprovar que tem doença cardíaca ou se quiser fazer um desporto de competição, terá que fazer uns exames mais adequados. Mais rigorosos, mais não rigorosos, é? Isso também é importante deixar esse recado, não é? Para os jovens ou para quem pratica alta competição. Alta competição, isso é que é importante, não é? Ver atividade como é que está o em escalões que não são adequados à idade. Ou se há alguma doença de base
deve fazer uma consulta de medicina desportiva. Existem centros espalhados por todo o país que podem comprovar que pode fazer e com que limitações. Fica então aqui esta informação para a Luana e para toda a gente. Não há desculpa para não fazer exercício físico. Isso é o que nós concluímos aqui com os nossos doutores. Cada um faz à sua medida. É sempre melhor fazer do que não fazer. Isso é o que nós concluímos. Há outra coisa de que eu quero falar aqui nesta segunda-feira, porque hoje é um dia especial para os nossos espectadores que estão a acompanhar a nossa emissão. Eles, no final do programa, vão descobrir para quem é que hoje vai o cartão de sonho e essa pessoa vai receber nada mais, nada menos do que um prémio garantido. Não tem que dar palpites para acertar no código, só tem de marcar, ficar à espera do telefonema e no final receber o que está escrito no seu ecrã. É isso mesmo, 28 mil euros de prémio garantido. Sabe como tratar uma tendinite no joelho e ainda o que são aqueles sinais pequeninos vermelhos que aparecem na pele? Descubra já a seguir. As dores nos joelhos podem ser muito limitadoras e nem sempre sabemos qual a origem destas dores. A Margarida tem agora uma pergunta para os doutores do Boa Tarde. Olá, doutores. O meu nome é Margarida, tenho 15 anos. Foi-me detectada uma tendinite no joelho direito e sinto dores quando faço exercício ou esforço. Gostaria de ter mais informações sobre a tendinite no joelho. Quais são as causas e como posso tratá-la? Doutor Paulo, é para si. O que é que tem a dizer à Margarida? É verdade, tendinites. Tendinites é algo que é extremamente frequente. As tendinites podem surgir em qualquer idade. Podem surgir em idades tão tenras como a da nossa espectadora, mas podem surgir em qualquer outra idade. Quais são as causas mais frequentes das tendinites? Por vezes nós não temos uma etiologia específica. A tendinite surge porque surgiu e não conseguimos perceber, portanto, porque é que isso aconteceu. Isso é aquilo que nós chamamos, com um nome pomposo em medicina, idiopático. Significa que nós não sabemos. Hoje temos cá uma coleção de nomes complicados. Portanto, basicamente, mas que na prática o que quer dizer é que nós não sabemos, não conhecemos. Razões, não é? Exatamente. Relativamente às tendinites do joelho, também vários tendões podem estar a ser afetados. Eu trouxe um modelo só para tentar explicar, portanto, exatamente esse aspecto. Há 3 tendões especiais que podem ser afetados no joelho com tendinites, que são o tendão do quadricípite, que é este tendão que... O da frente, não é? Que une, portanto, a parte dos músculos da coxa à rótula. O tendão rotuliano que une a rótula à tíbia. E ainda um que não está aqui representado, mas que é frequentemente afetado com as tendinites, que tem um nome também muito engraçado, que é a tendinite do pé de pato, ou da pata de ganso. É mais fácil. Este é mais fácil. Este é mais fácil, não tem um nome tão pomposo. Mas, na realidade, localiza-se habitualmente nesta região e é frequentemente afetado, o seu aparecimento está relacionado com patologia intra-articular. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A tendinite surge como manifestação de uma patologia que existe previamente, como, por exemplo, uma ruptura do menisco, pode ser isso, uma alteração degenerativa da cartilagem, ou seja, a tal artrose, e que pode ser em fase, portanto, incipiente, que não tem grandes manifestações ainda do ponto de vista radiológico ou até mesmo na ressonância magnética, mas que se manifesta, portanto, através de uma tendinite. Ou pode surgir só exclusivamente, por exemplo, por aquilo que nós designamos em alta competição por overuse. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Há um excesso de trabalho para aquele tendão e isto pode acontecer até no atleta porque ele esforçou demais e não teve a sua programação correta em termos de treino. Que é bem possível que tenha sido esse o caso da Margarida, pode não é? ser exatamente isso. Ou então pode acontecer também muito frequentemente na sequência de situações pós-cirúrgicas em que durante a fase da recuperação, particularmente de cirurgias ao joelho, pode suceder, portanto, o aparecimento destas tendinites. É por isso que nós temos sempre o cuidado de dizer que tem que ser sempre uma programação e passo a passo evoluir em termos daquilo que se exige, portanto, à articulação. É importante saber de onde é que vem a tendinite, porque se for, por exemplo, no excesso de esforço, então a pessoa tem que reduzir esse esforço, mas depois o tratamento é igual para todos esses problemas e para todos esses tendões ou não? É claro que quando existe uma etiologia por trás,
o tratamento é tratar o problema, não é? Se existir uma lesão, portanto, a nível do menisco, por exemplo, portanto, não conseguimos resolver completamente enquanto não resolvermos, portanto, a situação do menisco. Se for, portanto, uma situação como a que disse de um excesso de esforço, é mandatório parar. Portanto, aliás, às vezes é difícil... Parar completamente. Às vezes é difícil conseguirmos que os atletas de alta competição parem. Mas é fundamental que parem. Porque enquanto não pararem, não conseguimos, mesmo que utilizemos todas as técnicas possíveis, não conseguimos resolver por completo o assunto. Como é que nós podemos ajudar a resolver o problema da tendinite? Existem várias terapêuticas possíveis, naturalmente. Uma delas é aquela que é mais simples, que são normalmente os anti-inflamatórios não esteroides. Portanto, comprimidinhos. É o gelo, a aplicação de frio, portanto, no local é extremamente importante. Todos os meios físicos da medicina física e reabilitação, com a fisioterapia, que existem vários meios que são úteis, por exemplo, o laser, entre outros. E depois, em alguns casos, temos mesmo que recorrer à cirurgia para resolver o problema. Não só porque para resolvermos a etiologia, mas em algumas situações mesmo para resolver o problema da tendinite. E embora não seja frequente, por exemplo, estou-me a lembrar das tendinites do tendão de Aquiles, que são muito frequentes, portanto, particularmente em situações de atletas, em que por vezes não conseguimos resolver nem com fisioterapia, nem com as chamadas infiltrações, e aqui é preciso chamar a atenção que as infiltrações nos tendões são perigosas, particularmente quando são efetuadas com corticoides, que são as infiltrações mais frequentes. Portanto, não se deve ir mexer no tendão, não é? Pode-se mexer no tendão de uma forma correta. E deve-se mexer no tendão. Mas não, por exemplo, com corticoides. Corticoides aliviam a dor, até aliviam significativamente a dor, mas alteram, portanto, aquilo que é a estrutura do colagênio do próprio tendão, que pode facilitar a ruptura. E por isso não se devem injetar corticoides nos tendões. Em alguns casos, nós fazemos hoje uma terapêutica muito interessante que se chamam com fatores de crescimento. Provavelmente já ouviram falar nesta terapêutica. Os fatores de crescimento que nós utilizamos são do próprio indivíduo. Fazemos colheita de sangue do doente, preparamos esse sangue fazendo um concentrado de plaquetas e depois injetamos no local as plaquetas. É a própria pessoa a tratar-se a si própria, não é? Utilizar os mecanismos normais de regeneração para podermos tratar, portanto, um problema. Muito obrigada. Bom, ficámos aqui com muita informação sobre as tendinites, sobre a tendinite do joelho, que era a preocupação da Margarida. Ora, às vezes o nosso corpo dá-nos sinais que nos deixam alarmados, falamos disso aqui regularmente. No caso da próxima questão, eu devo dizer que são mesmo sinais. A Madalena Ribeiro enviou-nos um e-mail a dizer que lhe apareceram alguns angiomas rubis no peito, na zona do peito, e que, entretanto, há um ano tem vindo a desenvolver-se também, a aparecer nos braços e nas pernas. E a Madalena pergunta, doutora Alexandra, o que é que pode fazer para travar este problema? Ela não quer ter estes angiomas, estes rubis. Angiomas são pequenos tumores, tipo sinal vermelho na pele, não é? Uns pequenos tumorzinhos benignos, pontuais. Geralmente são pequeninos, não é? Eles podem ser pequeninos, podem ser... Aqui estão eles. Exato. Quem é que tem destas coisas? Muita gente, é muito frequente. São pontinhos encarnados, estão a ver aqueles mais pequeninos, depois podem crescer e aumentar de tamanho. Vai depender também de um fator hereditário. Há famílias em que o pai e a mãe já tinham estes angiomas rubis e, portanto, nós também vamos hereditar isso e aos 30 anos começa a aparecer essas... A partir dos 30, preparem-se para os rubis. Começa a aparecer os sinais vermelhos. Se fosse mesmo a pedra preciosa é que as pessoas não era bom, não era bom, mas não é. Então aquilo vai crescendo, mas são inofensivos. E, portanto, podem aparecer nas regiões, sobretudo nas pessoas que são mais branquinhas, eles aparecem com grande quantidade, podem aparecer progressivamente ou de repente aparecem uma data deles, podem estar distribuídos pelo tronco, pelos membros superiores e um bocadinho pelos membros inferiores, mas é mais nesta parte superior que aparecem. Incomoda muito os homens, pelo que eu tenho visto na consulta, porque não gostam das pintinhas encarnadas. Não é por serem do Sporting, mas há muitas pintinhas. Ficam mais incomodados. As senhoras incomodam-se quando eles são muito grandes, que é de facto aquilo que devemos chamar a atenção. Quando as lesões são um bocadinho grandes, estão em zonas traumáticas, ou seja, na zona do sutiã, em que pode haver uma grande fricção, tem que ser cuidado especial, porque sangram muito e não param de sangrar.
E, portanto, tem que se ir ao médico nesta altura para tentar resolver a situação. Não param de se ingrar, doutora Alexandra, porque estes sinais não são formados da mesma forma que os outros castanhinhos? São vasos pequeninos, são novelos de vasos debaixo da pele e depois juntam-se todos e fica aquela bolinha. E, portanto, se há um traumatismo no local e arranca-se um bocadinho o sinal e temos ali uns vasos ali... Portanto, nada de tirar esses sinais por mais inofensivos não se deve que sejam, fazer, a não ser no médico. Isso pode Sim, há várias acontecer. técnicas no médico, há eletrofulguração para os sinais mais pequeninos. Mas agora há uns lasers super modernos que não deixam cicatriz e que se pode ir lá com o laser. Ela faz o que eu chamo shrinking, encolhe de tamanho e não deixa cicatriz nenhuma. A pele regenera, parece que não teve ali sinal vermelho nenhum. Portanto, a Madalena ou vai tirá-los ou então ela que se mentalize que isto é natural que aconteça. Sim. E que procure na família, porque se calhar a avó ou a mãe são capazes de ter também uns sinais. São coisas benignas, não fazem mal. Mas são benignas, isso é que nós gostamos, não é? Não fazem mal nenhum. E eu tinha feito esta pergunta, alguém tem aqui rubis? Rubis, alguém tem os sinaizinhos rubis? Eu não acredito que ninguém tem, mas eu não estava a perguntar disso, eu estava a perguntar se me davam uns rubizinhos. Uns rubis mesmo daqueles pedras preciosas que eu saía daqui a fazer anéis e colares e coisas assim. Ora, foi com esta boa disposição também que chegámos ao fim da nossa consulta de hoje. Quero agradecer aos nossos doutores terem estado aqui hoje connosco, para responderam hoje algumas das perguntas feitas pelos nossos telespectadores, em direto com eles. E já sabe que se também quiser ver alguma dúvida sua respondida, faça favor, esteja à vontade por nos enviar um e-mail para os doutores@sic.pt e aproveito também para gravar um vídeo com a sua questão, que é sempre bem-vinda, com um telemóvel, como fez a Margarida, pronto, pôs à frente e lá vem a questão dela. Na próxima semana, os doutores do Boa Tarde cá estarão com mais dicas e recomendações médicas. Muito obrigada.